Não existe mais corrupção na política brasileira e, por isso, a Lava Jato acabou. Essa afirmação do presidente da República, Jair Bolsonaro, está dando pano para manga hoje, nessa quinta-feira. Viana, tudo bem com você? Como é que você traduz essa afirmação do presidente, hein, Viana? Olá, André. Olá para todos e todas que nos assistem. A declaração do presidente Jair Bolsonaro de que acabou com a Lava Jato, ela chocou principalmente os eleitores do presidente, que já não estavam satisfeitos com a aproximação em relação ao chamado Centrão na Câmara dos Deputados. Bolsonaro fez essa declaração como forma de reforçar que o governo dele não é alvo de escândalos, e realmente não. Nesses quase 2 anos, não tivemos nenhuma suspeita confirmada e, em alguns casos, o governo se antecipou, fez trocas, como no FNDE, por exemplo, quando se levantaram lá problemas em relação ao uso do dinheiro público. Mas Bolsonaro está sendo, na verdade, coerente com as escolhas que fez nas últimas semanas. A indicação do desembargador Cássio Nunes Maia, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, um nome que foi levado a desembargador do Tribunal Federal pela ex-presidente Dilma e que tem no currículo dele essa questão da negociação com as autoridades, né, com votos políticos, e nós sabemos que o STF é uma corte política em várias situações, que daria a Bolsonaro mais segurança nos inquéritos, nos processos que envolvem ele e os filhos, especialmente a questão do foro privilegiado para Flávio Bolsonaro, que necessita desse instrumento para que provas colhidas pelo Ministério Público não sejam usadas, sejam consideradas indevidas dentro do processo, usando essa expressão. E é bom lembrar que no começo, Bolsonaro e o filho fizeram várias declarações contra o foro privilegiado, que hoje acabou se tornando quase que um instrumento de troca nessa questão para o STF. É bom lembrar que a Lava Jato, ela foi um marco brasileiro no combate à corrupção. E ela inovou em muitas questões criticadas até pelos ministros da Suprema Corte, mas principalmente por personalidades políticas da época, como o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que agora está elogiando o presidente pelas decisões. Também no Senado existe uma espécie de centrão, diferente um pouco da Câmara, mas que reúne senadores que nunca foram favoráveis ao juiz Moro, a Deltan Dallagnol e a forma como o Ministério Público agiu nos últimos anos em relação à classe política. O presidente se aproxima de uma base mais segura para poder governar e, naturalmente, começa também a ver a sua base diminuir, porque uma boa parte já havia saído, deixado de apoiar o presidente quando da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e agora, com essa decisão, com essa declaração, o presidente, a meu ver, perde ainda um pouco mais da base de apoio que o levou à presidência da República, porque a Lava Jato foi um dos grandes propulsores das mudanças que tivemos nas urnas em 2018. E, Viana, ao que tudo indica, quem vai sair, digamos que lucrando com essa história, é o ex-juiz Sérgio Moro, né? É possível que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele realmente seja o grande vencedor, ou pelo menos o ganhador, diante dessas declarações do presidente. Boa parte do eleitorado pode entender que Moro tinha razão quando estava no governo e disse que o presidente estava agindo para impedir algumas investigações. Moro é hoje, inclusive, o principal nome para a presidência da República em oposição a Jair Bolsonaro e pode sim sair fortalecido, uma vez que a base dele, Moro e Bolsonaro, ela era uma base conjunta de luta contra a corrupção e que agora começa a se dividir. Naturalmente, o presidente ainda tem um apoio muito grande por parte do eleitorado, isso está sendo mostrado pelas pesquisas, mas entre a classe média, a formadora de opinião, as classes A e B brasileiras, o presidente começa a perder apoio justamente por conta dessa trajetória nas últimas semanas. Mas ainda é muito cedo, temos 2 anos pela frente para que a gente possa avaliar com mais tranquilidade todos os efeitos dessas decisões. Mas Bolsonaro começa naturalmente a colocar em xeque muitos dos argumentos, dos discursos que o levaram à presidência da República. Mas numa análise assim como senador, eu que estou acompanhando lá em Brasília, a política ela precisa, como eu já disse, de grupos. Ninguém governa sozinho. E há uma questão com Bolsonaro interessante.
Se ele não conversa com ninguém, ele é uma pessoa sem diálogo. Se ele conversa com os grupos políticos, ele naturalmente está se vendendo, se rendendo aos conchavos políticos. Então, política é uma questão de opções, de estratégia e de decisões. Obrigado, Viana. Um abraço, André. Um abraço a você, um abraço a todos. Política sem segredos. A gente volta com outro vídeo para você a qualquer momento. Até já.